Padre Gustavo sempre foi um homem bem-humorado, gostava de fazer troças, piadas. Um dos vídeos que nós conseguimos registrar, ele era um dia um pouquinho mais frio, ele estava com a boina dele, ele andava de boina, gostava sempre da boina, estava com cachecol. E aí eu estava com o celular na mão, hoje tem esse recurso, né? E eu comecei a brincar com ele e filmar. Fala isso aí pro senhor. Sou eu esse? É o senhor. Velho assim? É velho assim, é? É o senhor. Ah, tá charmoso. Ah, Não tá bonitão? tava. Tá bonitão. Bonito tava, mas velho, né? Ele era bem-humorado com ele mesmo. Ele era bem-humorado com as outras pessoas. Ele podia fazer uma piada, uma brincadeira. Era dele. Já se passaram 3 anos da morte do Monsenhor Gustavo Mantovani e ainda hoje ele é lembrado com saudades. Nascido em Descalvado em 1927, ele foi ordenado padre em 1952 na Catedral Metropolitana de Campinas. Veio para Limeira em 1960, mesmo ano da criação da paróquia São Benedito, onde ele atuou até seu falecimento em 2019. Padre Marcos Ramalho conviveu intensamente com o Monsenhor Gustavo Mantovani e acompanhou de perto os últimos 10 anos de vida do religioso. Ele relembra com carinho o amigo que deixou tanto aprendizado. As pessoas falam muito do acolhimento, de como ele acolheu, de como ele abraçou, de como ele foi um ombro amigo, de como ele foi um colo, de como ele foi pai, irmão, conselheiro, confessor. Então, esse acolhimento e o carinho, a paciência dele em ouvir, a paciência dele em aconselhar, a paciência dele em orientar, isso gerou filhos e filhos assim, né, do coração. Até hoje, fiéis guardam lembranças. Exemplo disso, o casal Silmara e João, que tem inúmeros registros guardados com afeto. O Monsenhor Gustavo se fez presente, acho que desde quando eu nasci, porque eu fui batizada por ele. Minha trajetória toda foi feita na paróquia de São Benedito. Primeiro a Eucaristia, o batizado, casamento, batizado do meu filho, crisma, que na minha época já fazia o crisma quando a gente batizava, então foi tudo numa vez só, e assim foi acontecendo. A gente foi jovem, casando, tudo com a presença do Monsenhor Gustavo na minha vida. Na verdade, o Padre Gustavo era um santo, né? O Padre Gustavo era um santo, não tinha quem não gostava dele. E ele era unânime na cidade aqui, todo mundo que falava o Padre Gustavo, ele era conhecido na cidade. Então eu acho que é o único padre da história aí da religião católica, que eu me lembro, acho que é o único que entrou aqui, ficou aqui até morrer. Padre Gustavo não será esquecido, seja pelas memórias, registros fotográficos, e agora terá seu nome imortalizado no viaduto da Barroca Funda. Monsenhor Gustavo Mantovani foi indicado em um concurso promovido pela Prefeitura de Limeira e venceu a votação para dar nome à obra. As homenagens não param por aí. Na Cúria Diocesana, o responsável pelo Museu Eclesiástico da Diocese de Limeira fala sobre o trabalho desenvolvido para salvaguardar a memória do Monsenhor Gustavo. Nossa tipologia de museu, que é um museu eclesiástico, compete a acolher vários tipos de itens, espécies de itens. No caso da coleção do Monsenhor Gustavo, chegou até nós não somente os itens de uso litúrgico ou da vida eclesiástica dele, mas também objetos, documentos da vida pessoal. Isso também é salvaguardado aqui como forma de manter viva a memória daqueles que auxiliaram tanto na Diocese de Limeira quanto na própria cidade. Nessa mesa aqui eu separei um pouco dos itens
mas meio que fazendo uma linha histórica. Então tenho ali um pouco de documentação que ele carrega da vida pessoal, ou seja, da própria família dele, não é? Que é de Descalvado, e ele tem alguma documentação nesse sentido. A vida de seminário do Monsenhor Gustavo, tanto em Campinas quanto em São Paulo. Depois a sua chegada em Limeira, onde nós temos todo o trabalho de construção da matriz de São Benedito, a que temos atualmente, e depois um pouco dessa vida do Monsenhor Gustavo dentro da própria comunidade, da própria cidade. Muito bom, obrigado, Deus de Deus lhes pague, que tenham muita felicidade na vida e sempre possam realizar o bem e serão beneficiados também. Amém.